Boa noite a todos. Meu nome é Hidalgo Matos. Eu estou presidente da Comissão da Saúde da OAB de Campinas, onde discutimos assuntos relacionados ao direito da saúde, direito médico, e esse tipo de assunto. E hoje estamos aqui com o Dr. Diogo Gonzalez Júlio, que é membro da comissão, um amigo querido, e eu quero dar as boas-vindas à doutora Natália Carolina Verdi, que vai trazer aqui uma palestra muito importante para a gente sobre sobre direitos dos idosos na pandemia, nesse contexto meio maluco que nós estamos, né? Muitas vezes a gente tem muitas dúvidas acerca de diversos assuntos, muitas coisas que nós tínhamos como verdades absolutas dentro de um contexto de pandemia, a gente não tem muito como dar uma resposta 100% satisfatória, né? Então, acho que esse tipo de assunto é muito importante para que a gente possa visitar o tema, meditar e ajudar tanto os nossos clientes, pacientes, quanto o colega advogado também que está patrocinando uma causa e ajudando um paciente nesse assunto. O doutor Diogo vai conduzir os trabalhos aqui hoje como mediador, e eu vou dar a palavra para o doutor Diogo, e, por favor, Diogo, apresente corretamente a nossa painelista de hoje aqui, e eu quero desejar a todos aí uma boa palestra e que possamos aprender todos aqui hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Hidalgo, presidente da nossa Comissão de Direito da Saúde, da terceira subseção de Campinas, seccional Estado de São Paulo, e me brindou aqui com a oportunidade de receber, né, e poder debater aqui como mediador esse evento com um tema que me é muito caro, que eu gosto muito de estudar, que é justamente a questão dos direitos dos idosos, sobretudo agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, né? Então, nós fazemos até uma comparação aqui de como é visto o direito dos idosos, a garantia desses direitos antes da pandemia e agora no curso da pandemia. O que mudou e deixou de mudar. Para isso, né, eu tive a oportunidade aqui, a liberdade, melhor dizendo, aqui da nossa comissão, para convidar a minha amiga, que eu tenho orgulho de dizer, a doutora Natália Carolina Verdi. Ela é mestre em gerontologia pela PUC São Paulo, especialista em Direito da Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, também é especialista em Direito Médico Odontológico Hospitalar pela Escola Paulista de Direito. Ela é responsável pelo blog Direitos do Logir Viver. Este blog faz parte do site Portal do Envelhecimento, que é um dos maiores e mais completos sites que congrega especialistas sobre o tema da gerontologia e da geriatria. Ela também é professora, palestrante, autora e advogada, militante com exclusividade na área da saúde. Eu passo a palavra a ela, agora, neste momento, para ela iniciar a sua explanação. E, ao longo da fala, o público que tiver perguntas ou comentários a fazer, eu peço que deixe no chat, que nós vamos comentando ao longo da palestra, ou, em especial, ao final. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Natália Carolina Verdi. Olá, boa noite a todos. Agradeço novamente aqui o convite feito pela terceira subseção de Campinas, aí a Comissão de Direito Médico, né, e da Saúde. Agradeço na pessoa do doutor Hidalgo, meu amigo, ao doutor Diogo, que tenho muito orgulho também de chamar de meu amigo,
em tantas empreitadas, né, doutor Diogo? Agradeço a presença de todos aqui que se dedicaram, aí, tiraram um tempinho, né, para a gente estar aqui junto, debatendo algumas ideias, e de todos os entusiastas aí do tema, que me proporcionam tantas reflexões, e eu vou tentar dividir algumas delas com vocês aqui, nesse tempo que a gente tem aqui nessa noite. Eu trouxe um material aqui, não muito extenso, eu vou fazer uma apresentação baseada nele, né? O doutor Diogo vai aí fazer a nossa mediação, e também temos aí o chat está aberto para as questões. Se ao longo da apresentação as pessoas quiserem já colocando as suas questões também, acho que acaba enriquecendo bastante, né? A gente traz aqui outros pontos de vista, outras considerações, então acaba agregando bastante para todo mundo. Então eu vou começar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Apresentação do começo. Vamos lá. Entrou, gente? Entrou? Só apertar F5 aí, pode continuar. Ok. Vamos lá. Bom, como a gente vai falar de idoso, né, é muito simplista trazer aqui uma explanação de que idosos são aquelas pessoas com 60 anos ou mais, porque é uma consideração bastante superficial quando a gente fala de idoso, é uma explanação e uma abordagem muito generalizada, e é importante a gente refletir sobre isso já de início. Então, quando eu falo de idoso, eu tenho que lembrar que, pela legislação brasileira, assim como acontece em outros países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, são aquelas pessoas com 60 anos ou mais. Em países já mais desenvolvidos, essa consideração aí de quem é esse ser idoso é aquela pessoa que tem 65 anos ou mais, e países como a Itália consideram aí a idade do idoso a partir dos 75 anos. Eu acho importante sempre fazer essa pontuação, né, e trazer esse esclarecimento. Por quê? Porque quando eu faço essa abordagem de estar me referindo a uma pessoa que tem 60 anos ou mais, muitas vezes o que está considerado nessa fala é apenas uma abordagem biológica dos anos existenciais dessa pessoa em questão. Mas eu tenho que ter uma clareza de que quem é esse idoso, né? Quem é essa pessoa? Ele é um ser biopsicossocial, ou seja, é alguém que precisa ser contemplado aí nos seus aspectos biológico, psicológico e social, considerando nesse conjunto que cada pessoa aí ao longo dos seus 60 anos ou mais, como eu estou falando aqui da legislação brasileira, ela vai aí construindo a sua biografia, né? Então, eu não posso, por essa razão, considerar apenas a biologia existencial de cada pessoa que já viveu mais de 60 anos ou que está com 60 anos. Por quê, né, que eu tenho que fazer esse entendimento também? Porque o envelhecimento, ele não está apartado do resto da vida, mas ele é uma continuação daquela pessoa que nasceu com vida, foi uma criança, um adolescente, passou pela juventude e hoje está na maturidade. Então, eu nunca, né, por mais que eu atinja aí uma longevidade, eu nunca vou me separar dessas pessoas que eu fui um dia. Eu continuo, ao longo da minha longevidade, aí construindo a minha biografia. Porém, o que a gente observa na prática? Que, na maior parte dos casos, quando a gente fala de idoso, a gente tem aí uma taxatividade muito simples e muito rasa que considera apenas esse aspecto biológico da existência. E isso tem impactos na família, na sociedade em geral, por parte de amigos, de cuidadores, de profissionais, e o próprio ordenamento jurídico traz aí, em muitas questões, é que aqui a gente vai falar hoje especificamente do direito da saúde. Mas a gente tem aí, ao longo do nosso ordenamento jurídico, muitos exemplos da dificuldade que é a consideração
dessa conceituação de quem é esse ser, de quem é essa pessoa que tem 60 anos ou mais, que precisa, como eu vou falar daqui a pouco, né, num entendimento assim bastante generalizado também, ter a sua autonomia respeitada da maneira mais ampla e restrita possível. Por quê? Porque o nosso ordenamento traz, em muitas disposições, uma restrição para algumas pessoas que têm mais de 70 anos, por exemplo, como é o caso da imposição de um regime de casamento não poder ser mais escolhido, mas ter que ser obrigatório, né? Então, os impactos, né, de se considerar apenas essa biologia existencial, eles são infinitos, eles são inúmeros, né? E quando a gente fala aqui da área da saúde, então, aí é que a coisa vai complicando cada vez mais. Por quê? Porque falar de saúde implica falar em vida, implica falar em existência, implica falar em milhares de outros direitos, e em especial aí uma das grandes implicâncias também que a gente tem é na questão do direito sucessório, do direito patrimonial. Então, isso acaba trazendo impactos bastante consideráveis aí, por parte, em especial, muitas vezes, da sociedade que é mais próxima, né, da família, dos amigos, que acabam considerando, muitas vezes, aquela pessoa já que tem uma idade mais avançada como alguém que não consegue mais decidir por si, simplesmente porque ela tem 60 anos ou mais, e isso é uma consideração bastante abusiva e arbitrária. Então, nesse sentido, eu trago aqui algumas reflexões que são importantes de se compreender a respeito de dois processos que estão relacionados aí ao envelhecimento, mas que são totalmente diferentes e não se confundem em nenhum aspecto, que são a senescência e a senilidade. A senescência é um processo pelo qual todos aqueles que um dia foram concebidos e nasceram com vida passam ao longo da vida. Então, é aquele envelhecimento fisiológico do organismo. São aquelas alterações orgânicas, funcionais, psicológicas, que todos nós carregamos na medida em que os anos passam. Então, são os cabelos brancos que aparecem, as rugas, algumas dificuldades de locomoção, mas isso não necessariamente tem alguma relação com um outro processo que, infelizmente, é muito mais conhecido e confundido, né, pela comunidade em geral, pela sociedade de um modo geral, que é o processo da senilidade, que é um processo de envelhecimento patológico, onde há uma perda da capacidade de memorização, déficit de atenção, os discursos começam a ser incoerentes, há uma desordem do raciocínio, uma perda de capacidade de controle da esfíncter anal, muitas vezes por conta da demência, a incontinência. Mas por que é importante, né, saber isso? Porque a senescência, ela faz parte do envelhecimento de todas as pessoas, mas a senilidade, não. Não é porque eu estou envelhecendo que eu vou me tornar alguém senil, né? Isso, a prova disso é que hoje a Organização Mundial da Saúde busca aí mundialmente o chamado envelhecimento ativo, que não tem nada a ver com aquele velhinho que fica lá jogando, praticando 1000 esportes, exercendo 1000 atividades, ainda que se tenha muito, de forma generalizada também, essa visão, né? Se for essa a vontade dele, ótimo, né? Aquele idoso também que fica em casa cuidando dos netos, se for essa a vontade dele, ótimo também. Isso é autonomia, isso tem que ser respeitado, isso é dignidade humana, né? Mas, quando eu falo de envelhecimento ativo e vou nesse entendimento de precisar diferenciar a senescência de senilidade, o que eu tenho que entender? O que tem que ter claro? O que eu tenho que ter clareza? Que envelhecimento ativo é um processo buscado aí por todo mundo, no sentido de que é necessário que políticas públicas viabilizem às pessoas mais longevas maiores oportunidades de escolha. Porque quando eu faço isso, eu estou proporcionando a essas pessoas um exercício da autonomia que elas carregam consigo, independentemente de ser uma autonomia ampla e restrita ou uma autonomia já mais limitada. O reflexo claro disso é a alteração que o nosso sistema legislativo sofreu quando entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou, né, a consideração aí sobre a questão da incapacidade. A figura do absolutamente incapaz
aos maiores de 18 anos, ela não existe mais. Então, hoje, quando uma pessoa ela é curatelada, né, porque também já existe esse termo, não se usa mais interditada, até por conta de todas essas mudanças aí do próprio envelhecimento ativo, ainda assim, ela é uma pessoa que deve ser considerada como alguém que é relativamente incapaz. Por quê? Exatamente porque há aí no mundo, né, uma busca cada vez mais constante, cada vez mais maciça, de se diferenciar exatamente essas duas questões, dentre outros pontos, mas se diferenciando a senescência da senilidade. Bom, então, quando a gente fala, né, da importância de se considerar essas individualidades, de respeitar essa autonomia na medida em que ela se apresente, eu estou falando, em outras palavras, que é uma medida apta a buscar o quê? A efetivação da dignidade da pessoa humana que está envelhecendo. Isso tem alguma base jurídica para a gente poder partir e falar efetivamente de um campo do direito, que é o direito da saúde? Sim, isso está na Constituição Federal, né? Então, lá na Constituição, no artigo 1º, consta lá que a República, né, Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. E no artigo 3º, há ali a expressão de que são, né, dentre um dos objetivos fundamentais da República, a promoção do bem de todos, sem preconceito de qualquer ordem, seja de sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, indo para esse raciocínio, eu estou cada vez mais buscando proteger essas pessoas já mais longevas e respeitando, inclusive, o que já se faz constar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é muito anterior à Constituição Federal, quando se diz ali que podem invocar os direitos e liberdades proclamados na Constituição sem distinção alguma. Então, é uma questão que já vem prevista aí lá desde os anos 40, final dos anos 40, foi reiterada na Constituição. Uma alteração recente aí que tem um grande impacto nisso, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reitera novamente, mas na medida em que a gente vai esmiuçando esse assunto e entrando, né, especificamente na área do direito da saúde, a gente vê que a coisa não é bem assim, que começam a aparecer alguns entraves de ordem muito prática. Então, como eu disse aqui para vocês, né, da Constituição derivam todos os nossos outros direitos. E isso, por consequência, tem impactos aí na autonomia de quem os exerce. E aí ficam aqui algumas reflexões, então. Como é que fica tudo isso nesse cenário da pandemia da Covid-19, em especial com relação à área do direito da saúde? Que, vamos combinar, o mundo ficou um caos, né? Já não estava bom, né? Aí veio a pandemia e disse, não está bom mesmo, vai piorar e muito. Então, muitas questões que já não eram assim grande coisa, pioraram bastante. Muitos direitos ficaram relativizados. E aí apareceram outras infinidades de questões aí no meio dessa bagunça toda, que hoje o que a gente pode dizer claramente é, hoje nós temos muito mais perguntas do que respostas. O que, por um lado, é maravilhoso, né? Porque o mundo é movido por perguntas e não por respostas. Mas a questão é que a gente precisa entender, será que nós estamos fazendo as perguntas corretas? Será que a gente está preparado para enfrentar isso e construir esse caminho? Será que esse caminho está bom? Então, são reflexões que a sociedade tem que se fazer, né? Algumas análises aí têm que ser feitas, para a gente entender que caminho que a gente está trilhando. Por quê? Porque daqui a pouco, quem vai estar aí nesse público dos 60 anos ou mais, pelo menos a maioria dos que estão assistindo aqui hoje, sem sombra de dúvidas. E aí, quando a gente chegar lá, nos 60 anos, se isso for mantido, né, existem muitas questões que a gente precisa começar a debater e pensar para entender se o caminho está bom ou se precisa melhorar. Bom, quando surgiu a Covid-19, já tinha ali uma taxatividade generalizada de que Covid-19 era doença de velho, porque só velho morria, os mais novos não precisavam se preocupar, não tinha nenhuma razão para todo mundo ficar desesperado, mas tinha que colocar os velhinhos trancafiados em casa,
Porque se alguém pegasse da sua família, o seu avô, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, seja lá quem fosse, essa pessoa automaticamente iria morrer. É uma pandemia de uma doença nova. Não se tinha estudos, os estudos ainda são precários, aí passado um ano e pouquinho, né? Vai um longo tempo para a gente começar a entender algumas coisas, isso é fato, né? Infelizmente, também, nós moramos num país onde há uma politização da maior parte das questões, e isso acaba trazendo implicâncias nas mais generalizadas ordens. Bom, então, fazendo aqui um resumo disso tudo, passados aí meses de pesquisa, e muitas questões já comprovadas, e muitos números já auferidos, o que se conclui? Que as pesquisas comprovam que os idosos realmente fazem parte de um grupo maior de risco aí. Por quê? Porque a maior parte da nossa população idosa, exatamente pelo fato do Brasil ser um país ainda em desenvolvimento, são pessoas atribuídas por grandes comorbidades. E essas comorbidades acabam impactando na possibilidade de, uma vez contaminadas com o coronavírus, virem a óbito em decorrência dessa contaminação ou terem aí grandes complicações. Então, tem um estudo que foi feito, que é esse que eu estou projetando para vocês aí, onde essas pessoas que escreveram esse texto, né, que estava disponível lá na plataforma Cielo, fizeram uma pesquisa aí dizendo, né, que ao analisar a distribuição dos casos de doença e de óbitos por faixa etária no Brasil e no mundo, observou-se uma maior incidência da doença na população adulta e tal. E aí eles dizem ali, né, que ocorreram óbitos em pessoas com mais de 60 anos, e destes, 64% apresentavam ao menos um fator de risco aí, semelhante, né, aos que já tinham sido considerados ali por conta da síndrome respiratória, enfim. Aí, quando vai para a faixa dos 80 anos ou mais, esse número também é bastante expressivo, né? 14,8% dos infectados teve aí uma morte ou ficou sequelado, enfim, os números são altos. Mas o que isso comprova? Isso comprova que, primeiro, Covid não é doença de velho, né? Mas também comprova que o Brasil ainda está aí refletindo um envelhecimento longe de ser saudável. Então, aquela diferenciação inicial ali que eu coloquei para a gente pensar entre senescência e senilidade, será que ela é uma realidade ou será que ela ainda faz parte de um mundo idealizado? Por quê? Porque o que a gente observa na prática, pelo menos eu que trabalho com isso, é que assim, as doenças psiquiátricas, em especial agora na pandemia, deram um boom gigantesco, né? Nessa coisa de deixar o idoso em casa, sozinho, isolado, né? A taxa de curatela aumentou bastante também. A gente a gente observa os reflexos disso nas judicializações. Então, essas questões ficam aqui para a gente ter isso como um sinal de alerta, né? Estamos envelhecendo mal. As comorbidades, em geral, elas ainda fazem parte de boa parcela da nossa população idosa, e se nada for feito, elas vão continuar fazendo. Ou seja, tem-se a máxima, né, de que se está vivendo mais e se está envelhecendo melhor. Mas isso faz parte da realidade brasileira como um todo, ou isso faz parte de uma pequena população, né, que tem acesso aí a uma melhor qualidade de vida, nos índices não muito expressivos. Que a gente tem que lembrar que existe uma diferença socioeconômica cultural dentro do nosso país que é bastante significativa, né? Bom, então, quando surgiu essa história de que, olha, Covid é doença de velho, tem que ficar no isolamento, porque é grupo de risco, o que foi que aconteceu na prática? Aconteceu que alguns estudos foram feitos aí para se saber os impactos que esse isolamento social trouxe nos idosos. E aí, tem já essa pesquisa, por exemplo, que eu estou demonstrando aí para vocês, da Universidade de Chicago,
que descobriu que o isolamento pode aumentar o risco de morte em 14% nas faixas etárias mais avançadas. Então, eu protejo de um lado, eu estou protegendo a saúde física, né, a integridade física daquela pessoa, privando, né, essa pessoa de ir ao mercado, de andar na rua, de ir para a casa de um filho, de encontrar um neto, e eu estou deixando ela trancada em casa sozinha. Isso é um start, isso é um gatilho para outros problemas que levam essas pessoas a óbito, em especial quando elas têm uma idade já mais avançada. Somando claramente, né, por óbvio, as comorbidades que elas já têm consigo, que vão aí agravando ao longo da vida. E lembrando também, né, que lá atrás, quando essa história da pandemia começou, bom, quisera fosse história, mas ainda é realidade. Quando a pandemia começou, aquela coisa de, olha, não vai ter atendimento médico lá no postinho, suspenderam todos os atendimentos, como é que vai fazer para controlar quem tem doença crônica, como que vai fazer para acompanhar, não tinha informatização na maior parte dos postos, a gente descobriu que somos um país carente de informatização, somos deficitários, precisamos melhorar em muitas coisas, e quem sofre as consequências disso é a população que é mais carente, em especial os mais idosos. Porque vejam, como é que um idoso que mora sozinho, nunca ligou muitas vezes no celular para fazer seja lá o que for, como é que ele vai fazer uma teleconsulta? Isso era um bicho de 7 cabeças quando começou, né? Para muitas pessoas mais novas, imagina para um idoso. Então, a gente tem que ter consciência de uma realidade mais ampla, mais generalizada. A regra não é aquela coisa fácil de você acessar a telinha do seu celular, do seu computador e resolver, porque muitos idosos ainda em situação de hipervulnerabilidade, que sequer têm saneamento básico acessível, que essa é a realidade brasileira, sim, né? Não dá para fugir dela. Como é que essas pessoas vão ter acesso à teleconsulta? Então, a gente vai somando tudo isso, o índice de analfabetismo é muito expressivo. A gente vai somando tudo isso, e aí o desespero vai ficando maior. Então, por isso que eu disse para vocês, no momento temos muito mais perguntas do que respostas. Bom, aí eu trouxe algumas questões aqui para a gente pensar, né, nessa coisa de, eu vou proteger o idoso, eu vou deixar ele em casa, ele está protegidinho. Ótimo, então vamos pensar, quem são esses idosos? Os idosos que moram nas casas, né, nas suas casas aí. Aí tem algumas estatísticas que dizem que só no ano de 2018, a incidência de internações devido à falta de saneamento em idosos entre 60 e 80 anos foi de 10,46 a cada 10 mil brasileiros. Já em idosos acima dos 80 anos, a incidência chegou a 27,66 a cada 10 mil brasileiros. É um número bastante expressivo. Então, você vai colocar essas pessoas, deixar essas pessoas dentro de casa, partindo do princípio que elas têm álcool gel, sabonete, água encanada. E se elas não tiverem? No que vai resolver isso, né? É o caso, muitas vezes, de pessoas já mais longevas que frequentam centros-dia. Algumas pessoas não conhecem a expressão centro-dia e usam a expressão creche de idoso, que é aquele local onde os idosos vão ali praticar muitas vezes atividades, né, participar de um processo de socialização, mas acima de tudo, receber ali atendimento base. São pessoas que precisam muitas vezes de alguém que administre uma medicação, que realize ali a tarefa de dar comida para ele, porque muitas vezes nem isso ele tem em casa, né? Então, quando começou a pandemia, aqui em São Paulo, eu estou falando de São Paulo nesse momento, moro aqui. Aqui em São Paulo, em especial, eu sei de casos de instituições que ficaram naquela dúvida. Se eu abrir o centro-dia, eu vou estar expondo esses idosos a uma contaminação bastante expressiva. Se eu não abrir esse centro-dia, eu vou deixar essas pessoas hipervulneráveis em casa e elas vão morrer de fome. Então, existe ainda agora, nesse momento, porque está tudo no processo de adaptação, essa dificuldade de se entender o que é pior e o que é menos pior, né?
As instituições de longa permanência, os antigos chamados asilos, hoje ILPIs, também tiveram essa problemática. Por quê? Porque começaram a acontecer óbitos em números bastante expressivos dentro dessas instituições, porque o que acontecia? Um idoso, né, se contaminava, passava automaticamente para outros idosos, e assim sucessivamente. Teve casos de instituições que saíram ali, num único dia, 4, 5 ambulâncias, e muitos desses idosos não voltaram mais, porque eles vieram a óbito, né? E aí essas instituições que trabalham aí com uma população que é considerada como um alto grau de fragilidade, de dependência funcional, com múltiplas comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, doença respiratória, doença neurodegenerativa, entre outras, né? Se viram aí numa situação bastante complicada, porque quem é que estava levando essa contaminação para dentro da instituição? Então, tinha ali, obrigatoriamente, são locais que demandam uma mão de obra multitarefa, porque precisa de médico, enfermeiro, cuidador, fisioterapeuta, motor e respiratório, cuidador, acompanhante, enfim, e as famílias que frequentam esses lugares. Então, automaticamente, a primeira medida, via de regra, foi suspenderam as visitas das famílias. Só que a gente tem que lembrar também que a família, né, é o carinho, é a memória daquela pessoa que está naquela instituição. E isso faz parte da saúde dessa pessoa, porque saúde é um conceito muito amplo, né? Bem-estar físico, social, psicológico, enfim. Não é simplesmente, olha, está com a diabetes controlada, a fralda que está sendo trocada a cada 3 horas, não é só isso. Então, tudo virou uma grande incógnita. Suspenderam as visitas, muitos idosos se viram bastante comprometidos com isso, sofreram aí grandes impactos, né, na sua saúde, por conta de estar distante da família e tudo mais, mas os profissionais continuaram, né, tendo que trabalhar, e isso muitas vezes acabou, sim, gerando a contaminação, mas são pessoas que têm que estar lá, que muitas vezes usam transporte público. O transporte público, nesse país também, é um exemplo do que não se fazer, né? Então, um alto índice de contaminação, que era ali e é disseminado diariamente, transporte de metrô, trens, enfim. Então, nessa situação, como é que você consegue entender que há uma proteção para o idoso, né, para a saúde desse idoso, seja na própria casa, quando ele não tem o básico, seja num centro-dia, que ele precisa ir porque ele precisa comer, porque ele precisa tomar o remédio na hora certa, ou se ele vai ser contaminado. E nas instituições de longa permanência, você vai tirar, você vai levar para casa o idoso, mas em casa você também vai ter que ter alguém para fazer ali a demanda que ele precisa. Você vai ter que ter um fisioterapeuta, você vai ter que ter um nutricionista, muitas vezes, quando a pessoa tem uma alimentação por sonda, né? Tem que ter alguém que faça um manuseio daquilo com a devida técnica. Pessoas que precisam de uma aspiração pulmonar, porque se não fizer a aspiração, ela morre sufocada. Se você manusear aquele aparelho errado, você vai matar a pessoa, né? Então, como é que faz para viabilizar, para somar tudo isso e trazer uma saúde, uma segurança para uma pessoa numa condição dessa no meio da pandemia? É bastante complicado, né? Mas foram aí buscando algumas alternativas. Aí não bastasse, né? O mundo tá bom, a gente tem já bastante questão aqui para pensar. Surgiu aí agora recentemente, acho que a maior parte de vocês já viu isso, que é essa discussão de velhice ser ou não ser doença. Isso aí, né, já não bastassem todos os problemas que a gente tem para enfrentar agora, como dizem, tem mais essa. Bom, é aquela coisa, né? Todo mundo quer morrer velho, mas ninguém quer morrer de velhice. Essa é uma máxima muito forte. Porque imagina, vai constar lá na sua certidão de óbito, morreu do quê? Morreu de velhice. Hoje, como é que é, né? Hoje a gente tem a CID-10 aí, que está em vigor, que foi desenvolvida lá desde 1993. E quando a gente joga velhice, aparece senilidade. Não tem velhice. Por quê? Porque as pessoas, lembra que eu falei no começo,
que as pessoas estavam envelhecendo, partindo para um processo demencial, mas que hoje, na maior parte dos países do mundo, isso ainda não é a regra. Então, senilidade, ela aparece ali até com a sigla R54. E quando se faz esse tipo de consideração, eu não estou fazendo qualquer abordagem com relação à senescência. E hoje, né, como eu disse para vocês aqui no começo, o mundo está buscando envelhecimento ativo. As pessoas estão cada vez mais no processo de senescência e não no processo de senilidade. Então, de certa forma, catalogar, né, na CID-11 aí, que tem previsão para entrar em vigor agora em 2022, a velhice como doença sob o código MG2A é caminhar no sentido contrário. Uma parte do mundo está indo para um caminho, outra parte do mundo está indo por outro, né? Então, fica bastante complexo de se decidir o que é que vai acontecer aqui, mas está lá, está na previsão, e isso já tem aí ela foi elaborada, né, essa CID-11 aí, desde o ano de 2018, quando ali os Estados-membros, em maio de 2019, fizeram ali uma reunião e foram entrando as devidas catalogações. Se vai, se não vai, quanto tempo vai implementar, quanta discussão vai ter, aguardemos, né? Mas é uma questão que eu acho importante a gente trazer aqui para reflexão. Por quê? Porque 2022, gente, é daqui a 6 meses, né? Então, quem está com 59, chegar no ano que vem, vai fazer 60 anos, se acontecer, se der ruim, né, como dizem, e aí vai ter lá, morreu do quê? Morreu de velhice. A coisa bonita, né? Mas isso tem, brincadeiras à parte, isso tem algumas questões que são preocupantes, né? Porque quando eu falo morreu de velhice, eu estou mascarando algumas doenças. Eu não vou saber exatamente do que é que foi que aquela pessoa faleceu. Então é muito complicado, né? Porque isso acaba inviabilizando o desenvolvimento de muitas áreas da ciência. É muito simplista você colocar ali morreu de velho, porque você mascara um monte de coisa. Como é que eu vou implementar política pública se eu não sei do que é que foi que aquela parcela da população morreu? Isso também é uma situação que a gente não tem resposta agora. Por quê? Porque eu vou começar a generalizar a partir de determinada idade, né, salvo aí raras exceções, uma vez que o mundo está caminhando para o envelhecimento ativo, ou seja, que as pessoas estão envelhecendo, vivendo mais, envelhecendo melhor, salvo raras exceções, a causa mortes vai ser outra. Então, ou seja, como é que ficam as políticas públicas no meio desse caminho, né? Como é que eu vou saber se há uma expressividade na longevidade desse país? Como é que eu vou saber se em que estado, em que região está se vivendo mais, por que se está morrendo mais cedo ou mais tarde? Como é que eu vou fazer a diferenciação do aspecto biológico, cronológico, aspecto biológico, psicológico e social de uma pessoa dentro dessa conceituação morreu de velho, né? Há interesses econômicos da indústria anti-aging nessa história ou não há? Hoje, a gente consegue comprar, se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver interesse, se a gente quiser, né? A gente consegue comprar a juventude eterna na farmácia da esquina. Tem aí os alimentos com isso, cremes para aquilo, pílulas da felicidade, né? Existe remédio para tudo. Existe medicamento para tudo, existe comida para tudo, vitamina para tudo. Então, será que tem um pezinho aí atrás dessa indústria anti-aging, né, da indústria farmacêutica, assim, por alto, só estou pensando alto aqui, que a indústria farmacêutica quase não tem um peso no mundo, né, imagina. Mas é só um pensamento que me ocorre aqui, né. Tem uma parte também social que é bastante complexa quando eu falo de morreu de velho. Eu estou oficializando a descriminalização do ageísmo, que é o preconceito contra o idoso. Será que é tão tranquilo assim? Eu, sinceramente, eu não queria. Bom, primeiro que acho que ninguém queria morrer, né? Mas como isso faz parte da vida, pensar na possibilidade de constar lá na minha certidão de óbito, morreu de velho é muito triste. É horrível, sob todos os aspectos. Mas, enfim, são perguntas
que a gente fica aqui tentando, né, buscar uma resposta, mas com certeza, pelo menos nos próximos anos, a gente não vai ter. Mas é necessário começar a pensar sobre elas. Como eu disse, né, quando a gente fala de velhice ser uma doença, isso é uma afronta, inclusive, ao que dispõe lá o Estatuto do Idoso, com relação ao direito à vida. Por quê? Porque está dizendo lá no Estatuto, no artigo 8º, que o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social nos termos desta lei e da legislação vigente. Ou seja, a velhice, ela é uma questão subjetiva, assim como é a saúde. Existe uma obra muito interessante que é O Normal e o Patológico, de Canguilhem. Quem tiver a oportunidade, leia essa obra. É muito interessante. Porque quando a gente lê essa obra e a gente fala de direito da saúde, e a gente pergunta para uma pessoa assim, tentando exemplificar. Há pessoas que fazem sessões de quimioterapia diariamente. E aí você encontra com ela no final do dia, ela está com 3 dedos de olheira no rosto, ela está cheia de hematomas pelo corpo. E você pergunta para ela, como é que você está se sentindo hoje? Ela diz, eu estou ótima. E algumas pessoas, quando estão aí com resfriado, uma dor de garganta, você pergunta para ela, como é que você está se sentindo hoje? Nossa, eu estou péssima. Então, essa conceituação de saúde, ela é muito ampla, ela é muito subjetiva. A velhice, igualmente. Então, simplesmente dizer que alguém que tem 60 anos ou mais morreu de velho porque tinha 60 anos ou mais, automaticamente se fere aí um direito personalíssimo dessa pessoa de poder se considerar alguém que é velho, né? Cronologicamente, a legislação deu a ela essa conceituação. Mas como é que ela se sente? Como é que é para ela, né? E tem uma outra questão também, que a gente até já falou sobre ela aqui, de certa forma, que está disposta lá no artigo 9º, onde diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Ótimo. Como é que eu vou propiciar um envelhecimento saudável? Como é que eu vou fazer refletir a dignidade quando eu generalizo a morte pela velhice? Eu deixo de diferenciar cada pessoa. Não existe mais um ser biopsicossocial, não existe mais uma biografia. Existe uma existência cronológica, ponto. Então, nesse sentido, como é que eu viabilizo essas políticas públicas? Como é que eu propicio dignidade para essas pessoas? Fica de novo a questão, né? Aí tem outras questões que são dispostas aí no estatuto, que a gente vai adentrar ela agora, a gente vai adentrar elas agora, para a gente também pensar um pouquinho mais especificamente com relação ao direito da saúde aqui. Lá no artigo 15, está dizendo, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Ótimo. O que a gente viu na pandemia? Dentre tantas coisas tão absurdas quanto. Em muitas judicializações Brasil afora, incontáveis foram os casos de famílias que judicializaram buscando uma vaga na UTI para os seus familiares, para os seus mais próximos. Quando eu falo de sistema único de saúde, e eu falo de diretrizes em saúde, né, entes federativos, o que é que eu tenho que ter clareza? Que a responsabilidade pela saúde no Brasil, segundo o nosso sistema, ela é solidária. Ou seja, incumbe a União, estados, municípios e Distrito Federal. Ótimo. A gente chegou ao absurdo de ver aqui no Brasil
decisões de juízes que diziam claramente, olha, não dá para fazer nada nessa situação. Só um milagre para salvar a gente. Isso é um absurdo tão grande, mas tão grande, que, sinceramente, desde a primeira decisão que eu vi nesse sentido, eu fiquei tão inconformada que eu fiquei pensando sobre isso, discuti com o Diogo na época também. Fiquei tão chocada com isso que eu cheguei a pensar que será que a gente está vivendo uma era onde o judiciário está chancelando uma eutanásia? Porque espera um pouco. Para você dizer assim, olha, não tem mais o que fazer, né? Só Deus agora. Deus, Oxalá, God, sei lá como é que você chama o cara lá em cima, entendeu? Cada um fala uma coisa. Para você chegar nesse tipo de afirmação, todas as alternativas têm que ser esgotadas. Por quê? Exatamente porque a responsabilidade pela saúde no Brasil, ela é solidária. Eu tentei no município, não tem, vou tentar no município vizinho. Não tem, vou mandar para outro estado. A gente viu, sim, helicópteros levando pacientes. A gente viu uma mobilização considerável aí, sim. Só que a gente também viu essas chancelas judiciais a esse tipo de questão. Isso é inaceitável. Não dá para viver com isso. Me desculpem quem pensa em contrário. Mas podia ser meu pai, podia ser minha mãe, podia ser qualquer um de nós aqui. Ser conivente com esse tipo de coisa é um absurdo para um advogado. Eu fico realmente inconformada. Não faz o menor sentido no meu raciocínio. Porque saúde, né, ok, não existe direito absoluto no Brasil. Né? A gente tem aqui a questão até da pena de morte em caso de guerra, ok, não vou entrar nesse mérito. Mas, se eu não esgotei todas as alternativas, como é que eu posso propiciar para uma população que, segundo dizem aí no mundo, está vivendo mais e envelhecendo melhor, se eu não propiciei para ela as alternativas das quais elas, por lei, dispõem, como é que vai fazer para envelhecer num país como esse? É complicado demais. Não tem vaga? Cria-se uma lista, né? Unifica aí sistema único, sistema privado, sistema público. Eu não sei, mas tem que ter uma saída, tem que ter uma ideia. O que não dá é para simplesmente envelhecer sabendo que a gente está correndo esse risco aí, né? Uma lei que diz aqui que eu tenho, né? Que o poder público tem que promover esse acesso universal, igualitário, conjunto e articulado. E aí, no final das contas, vem uma sentença, um acórdão, seja lá o que for, e chancela isso de uma maneira totalmente contrária e abusiva. Né? Não faz o menor sentido. Dentre outras violações aí tão absurdas que a gente poderia passar a noite aqui discutindo sobre isso. Mas vamos para o próximo. Esse artigo 16 também, ele é bastante complicado. Por quê? Ele dispõe ali, ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Muito bem. Primeiro ponto complicado. O que acontece na prática por boa parte das instituições em saúde? Há claramente uma interpretação de que esse direito é um dever. Basta você aparecer como idoso lá no hospital, basta você levar um idoso para fazer um exame, ou seja lá o que for. A primeira coisa que muitas instituições dizem é, olha, tem que ficar acompanhante. E outras têm um absurdo ainda de dizer, olha, o acompanhante tem que ser da família. Então, nessa dinâmica, que já era complicada antes da pandemia, nesse cenário a coisa tomou uma proporção ainda mais complexa. Né? Lá atrás, antes da pandemia, já se distorcia, né, como eu disse, esse direito aí, e isso era visto como um dever, muitas vezes colocando em risco a própria segurança do paciente. Por quê? Porque muitas vezes alguém que exerce a função de acompanhante ali, num nicho de hospitalização, de internação, não tem conhecimento técnico para uma infinidade de coisas, e desculpa, ela não tem que ter, porque ela é acompanhante. Ela não tem que ter feito faculdade, ela não tem que entender, por exemplo, que se ela está lá acompanhando uma pessoa idosa que está acamada há X dias, e essa pessoa
num belo dia, diz, olha, eu estou me sentindo melhor, eu quero levantar para ir ao banheiro. Essa pessoa levanta. Por quê? Porque o acompanhante diz, não, tudo bem, seu fulano, dona fulana, não tem problema, a senhora está bem mesmo? Então vamos lá. E aí essa pessoa se levanta para caminhar ao banheiro, para ir ao banheiro, e cai, e bate a cabeça. E dessa queda, vem aí um coágulo, um AVC, e tantas outras hipóteses que pode acontecer. E aí vem aquela questão de quem é que é a culpa? Né? Então, quando as instituições trazem essa inversão de um dever, né, de um direito, expondo isso, trazendo isso para familiares que são muito leigos em uma infinidade de casos, será que as pessoas param para pensar nisso? Eu, sinceramente, eu já recebi cada relato de caso que eu não sei se eles param para pensar nisso. Dizendo, olha, o hospital, pessoas que me procuram dizendo assim, olha, o hospital está exigindo que eu fique lá com meu pai, minha mãe e tal, não pode ser ninguém que não seja da minha família, e se não ficar ninguém lá, eles disseram que vão processar a mim, o meu irmão, sei lá eu a quem, por abandono de idoso. Então, quer dizer, já há uma inversão, vem com ela uma ameaça, né, claramente uma ameaça aí. E aí, é o que eu sempre falo, procura, né, os seus direitos e registra uma ocorrência se for o caso. Porque esse tipo de conduta é absolutamente inaceitável, né? No cenário da pandemia, a questão do acompanhante, ela ficou relativizada. Por quê? Porque o que estava em voga nesse momento? Estava, né? Eu estou falando no passado, eu estou desesperado para a pandemia acabar. O que está em voga? O direito coletivo, a saúde coletiva, a proteção de todas as pessoas dentro daquela instituição hospitalar. Então, nessa situação, a maior parte das instituições vetou o direito ao acompanhante para evitar o maior índice de contaminações aí, tentando proteger o máximo possível aqueles funcionários que precisam trabalhar lá, que tem que estar lá todos os dias, e os próprios pacientes, né, que já estão lá dentro. Pessoas, muitas vezes, que nem têm Covid, mas que estão hospitalizadas. Então, também, nesse momento, eu recebi uma infinidade de pessoas aqui que me procuraram dizendo, mas como assim, o que é que eu faço? Meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, ele não consegue mais se comunicar. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Teve gente que me ligou e falou, doutora, a senhora consegue ir lá no hospital? É o ápice do desespero, porque a gente não tem o que fazer. A gente entende o desespero das famílias numa situação como essa, mas é aquela história, você vai lá para fazer o quê? Né? Você vai discutir com quem? Não tem muito o que fazer. Então, aquela coisa, orienta dizendo, olha, conversa na ouvidoria do hospital, explica, pontua o seu caso, veja se é possível aí você assumir o risco, você dizer, não, tudo bem, mas eu tenho ciência, mas eu quero ficar, né? Tem uma infinidade de questões atreladas a isso, mas é importante se entender, né, que nesse momento, infelizmente ou felizmente, há aí essa relativização desse direito por conta da proteção da saúde coletiva e, então, restando suspenso esse direito ao acompanhante. O artigo 17, também, ele traz algumas questões aqui para a gente pensar, né? Porque ele diz, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Muito bem. Essa regra, ela é muito bonita na teoria, mas na prática, vamos combinar que ela está longe de ser uma realidade, pelo menos por boa parte da população. Primeiro, né? Você vai acompanhar o idoso no médico. Diogo e eu tivemos a oportunidade de escrever um capítulo no livro Cuidados Paliativos, que foi coordenado pela professora Luciana Dadalto, publicado pela editora Foco, a respeito dessa questão, né? Passando por ela, perspassando por ela, melhor dizendo, que é aquela situação de o médico recebe um pedido ali para não dizer para o paciente a respeito do diagnóstico de saúde que ele tem. Quantos e quantos casos isso, nesse sentido, acontece em Brasil afora.
em especial porque já são pessoas mais velhas e, como eu disse lá no começo, pessoas consideradas aí muitas vezes pela sociedade mais próxima, que é a família, como alguém que é absolutamente incapaz de escolher o que quer para si, né? Então, nessa situação que já era difícil, imagina agora nesse contexto de pandemia, né? Então, agora, o que a gente começa a refletir aqui quando a gente fala de Covid-19 de escolhas? A gente sabe, né, que muitas vezes a Covid é uma doença que gera a impossibilidade de autoexpressão e que, por conta das suas possíveis consequências e sequelas, ela leva a um prognóstico de fim de vida ou, né, de uma vida aí com muitas limitações, enfim. Também lembrando que vida é um conceito absolutamente subjetivo, né? Exatamente nessa dinâmica de entendimento, de exercício de autonomia para dizer e escolher o que eu quero e o que eu não quero. Então, qual é o conhecimento da população idosa, por exemplo, né? Sobre a possibilidade de deixar registradas de maneira prévia os tratamentos em saúde que gostaria de receber quando estiver impossibilitado de se manifestar. Em outras palavras, é conhecimento público e notório, de forma absolutamente difundida, com a máxima clareza possível, a questão das diretivas antecipadas de vontade, lembrando que essa nomenclatura é um gênero e que ela tem um esmiuçamento aí nas espécies testamento vital e mandato duradouro. Mas eu estou me pautando no que diz lá a resolução do CFM, porque diretivas não é o tema da palestra hoje, mas para a gente entender, né, que essa possibilidade, ela existe de acordo com essa resolução do CFM desde o ano de 2012. Mas isso é conhecimento público? As pessoas têm noção disso? Esses idosos que acabaram sendo hospitalizados, que ficaram aí com sequelas muitas vezes irreversíveis, que passaram por processos absolutamente invasivos, tinham conhecimento disso? Por quê, né? Porque quando a gente fala em decidir, eu estou exercendo o meu poder de escolha, eu estou efetivando a minha autonomia. Eu estou buscando concretizar a minha dignidade enquanto pessoa humana. Mas uma vez contaminado pela Covid-19, o que é que se sabe, por exemplo, sobre procedimentos invasivos como a intubação? Todo mundo hoje fala de intubação. É intubação, faltou material no estado do Amazonas, não tem material em São Paulo, e uma outra infinidade de estados aí, Brasil afora. Mas o que é isso? Isso tem alguma sequela? Isso foi explicado para essa pessoa em algum momento da vida dela? Porque, olha só, algumas pesquisas também já foram feitas, e nela se revela que no período de 6 meses após a alta hospitalar, 1 em cada 4 pacientes graves de Covid-19 que foram intubados acaba morrendo. Entre os internados que não precisaram de ventilação mecânica, a taxa de mortalidade é de 2%. Os resultados preliminares são do estudo Coalizão, conduzido por 8 hospitais de excelência do Brasil e institutos de pesquisa, que avalia a qualidade de vida e os desfechos de sobreviventes de hospitalizações por Covid-19. Aí outra questão também bastante politizada, extremamente complexa, é a questão da administração de medicamentos sem comprovação científica. Eu fico me perguntando se a sociedade alguma vez, lá atrás, né, não os estudiosos do tema, os interessados, mas estou dizendo o senso comum sem conhecimento técnico, vamos dizer assim. Será que alguma vez alguém já tinha feito para si próprio essa pergunta do que diabos é comprovação científica? Porque, veja, né, existe hoje uma politização absurda em cima dessa questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, e eu não estou aqui para entrar nesse mérito, eu estou aqui para tratar e expor dados científicos, porque eu sou uma academicista e esse é o papel que me cabe. Então, a título de conhecimento, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, condicionou o uso de cloroquina e de hidroxicloroquina a critério médico e consentimento do paciente. Lembrando que, muitas vezes,
esse paciente dá entrada no hospital e não é ele que assina, é um familiar, é o curador, é um acompanhante, é um cuidador, enfim, as possibilidades são infinitas, né? E quando você vai lá na portinha lá da administração, preencher a papelada de internação daquela pessoa que você está acompanhando ali, é você que vai decidir isso se a pessoa não deixou escrito, se ela queria ou não receber, além da intubação, por exemplo, medicamentos sem comprovação científica. Porque até o momento que essa história da cloroquina e hidroxicloroquina surgiu, né, e é assim até agora, tem que se fazer a assinatura dessa autorização. Será que essa pessoa algum dia, né, como eu disse aqui, será que ela parou para pensar nisso em algum momento da vida dela, né? Aí tem uns dados aí que demonstram que a OMS anunciou a interrupção do uso da cloroquina e hidroxicloroquina em testes para tratamento contra a Covid-19. O motivo é um estudo publicado pela revista científica Lancet, que envolveu mais de 96 mil pessoas e mostrou que não só não há benefícios no uso desse medicamento, como há um risco de aumento de morte, né? Então, essas pessoas pararam para pensar nisso, e mesmo assim elas quiseram assumir o risco, e quando você vai lá na portinha e assina essa documentação da internação, você está fazendo isso baseado em quê? Baseado na sua expectativa de vamos tentar tudo, porque vai que dá certo e essa pessoa volta, né? Ou então você está fazendo isso baseado na vontade daquele que você está representando naquele momento. Se ele tivesse ali, ele escolheria da mesma forma? Que isso é respeitar a autonomia do outro, né? Para isso que você é eleito aí um procurador em saúde. Essa é a objetividade, né? De uma das modalidades de diretiva antecipada. Uma outra questão também que tem que se pensar quando eu falo de deixar previamente aí as diretivas prontas são sobre as sequelas, né, que essa Covid vai deixar na sociedade, porque alguns estudos aí demonstram que são mais de 10 anos de sequela, uma sociedade sequelada por mais de 10 anos. Aí tem essa publicação aí do BBC, que diz que na área da saúde pública, esse cenário crítico deve durar pelo menos uma década. Estima Suzana Lobo, diretora-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em entrevista à BBC News Brasil. O problema, segundo ela, se agrava ainda mais por causa das desigualdades de acesso à saúde no Brasil. Lembra que eu comentei agora há pouco? Não é todo mundo que tem o celularzinho lá para entrar e fazer a consulta. Não é todo mundo que tem água encanada em casa. Álcool gel é coisa de gente bastante sofisticada, se a gente pensar bem, né? Então, imagina as sequelas que vão advir disso ao longo dos anos, pensando que somos um país em desenvolvimento, que não propicia o necessário a todos aqueles que deveriam ser atendidos pelas políticas públicas, somando a isso essa realidade aí das sentenças judiciais que eu comentei agora há pouco, né? Então, assim, vai ficando bem difícil, a situação não é agradável, né? A pandemia jogou na nossa cara um monte de coisa que talvez a gente não quisesse saber, pensar que elas existissem, mas elas estavam ali a todo momento, e a gente, obrigatoriamente agora, né, como estudantes, entusiastas, como cidadãos mesmo, a gente vai ter que pensar sobre elas. Uma outra questão também que traz aqui é a respeito do disposto lá num outro artigo do Estatuto, que é o artigo 18, que diz, né, as instituições em saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda. Bom, aqui, quando a gente fala, né, de propiciar aí o atendimento necessário, e a gente pensa naquele paciente que está lá hospitalizado, incomunicável, que a gente sabe também da falta de mão de obra, né, a demanda nesse contexto de pandemia, ela é uma coisa absolutamente desumana, né, não tem. O déficit de médicos é alarmante. Quanto mais afastadas as regiões aí, lembrando que a gente tem cidades no Brasil onde as distâncias são contadas em dias de barco, né, não é aquela coisa de ir ali na esquina,
pega um avião e resolve, não é assim, né? A coisa é bem complexa. Como é que você faz, então, para propiciar isso, né? Essas necessidades desse idoso que está lá internado, que está lá hospitalizado, e essa família que não recebe notícias? Como é que é? Essa questão é muito aflitiva. Existe também aí uma questão bastante complexa, que é a questão do sigilo médico. Como é que vai ser esse repasse de informações? Por quê? Porque pode haver uma quebra de sigilo e pode haver uma judicialização e uma outra série de consequências podem advir se essa questão não for muito bem pensada. Então, quando a gente fala de um paciente hospitalizado, como a gente já disse aqui, de certa forma, faz parte do processo de melhora de saúde dessa pessoa receber notícias da sua família e ter notícias suas levadas para a família, né? Então, uma das alternativas que surgiu para isso foi, né, até porque o direito ao acompanhante está suspenso, é um direito relativizado nesse momento, foi a questão das videochamadas. Mas aí veio uma discussão, que acho que todo mundo também acompanhou, de CREMESP dizendo que podia, que não podia, que deve, que não deve, não tem lei federal. Alguns estados se anteciparam e já aí, promulgaram as suas legislações nos seus respectivos territórios. Mas a gente sabe, né, gente? O Brasil, a coisa é bastante complicada, o poder legislativo é um pouquinho demorado para algumas coisas, mas tem aí um projeto de lei tramitando, né? Aguardando agora, na data de ontem que eu pesquisei a última vez, o parecer do relator da Comissão de Seguridade Social e Família, que objetiva, né, transformar essa questão das videochamadas em lei, para as situações de pessoas hospitalizadas que estejam aí incomunicáveis, que precisem, né, e mereçam, né, exercer esse direito de ter notícias suas levadas aos seus familiares e receber as visitas dos seus familiares igualmente. Já existe também um parecer do Conselho Federal de Medicina, né, aqui ou melhor dizendo, uma resolução do CREMESP, que é recente agora, de 2021, de 29 de abril, tratando, né, essa questão da visita por videochamada e trazendo aí algumas considerações. Então, em especial, né, que se diz, tendo o paciente capacidade para consentir, as videochamadas estão condicionadas ao seu consentimento. No caso de pacientes que perdem a sua capacidade para consentir durante a internação, o médico levará em consideração uma das seguintes alternativas. Ou o paciente poderá previamente designar um representante e, não havendo representante designado, o médico deverá se valer de diretivas antecipadas de vontade registradas em prontuário quando o paciente ainda tinha capacidade para consentir, para determinar se é seu desejo ou não ter sua imagem transmitida em videochamadas quando não mais tiver tal capacidade. E aí fica a pergunta: e aqueles pacientes que já são hospitalizados, estão inconscientes e não têm uma diretiva antecipada? Eles não vão ter direito à videochamada? Essa lei vai contemplar essa situação? Então, assim, como eu comecei dizendo para vocês aqui, né? Hoje são muitas as perguntas e muito poucas as respostas. E aí, para finalizar a minha apresentação, eu trago aqui uma reflexão, né? De quem serão, né, no Brasil, esses idosos, já que a gente está o tempo todo falando de idoso, direito de idoso, saúde de idoso. Se a gente vivenciar, Deus nos livre e guarde, uma outra pandemia ou não, né? Quem serão essas pessoas? Tá aí, né? Dados do IBGE apontam que a população brasileira deve crescer até 2047, quando atingirá 233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, esse número deve ir caindo gradualmente, até chegar a 228,3 milhões em 2060. Nesse cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões de pessoas em 2060,
o equivalente a 25,5% da população brasileira. E aí fica a pergunta: se nós tivermos outra pandemia, ou ainda que não tenhamos, nesse cenário exposto aqui hoje, como é que a gente vai fazer para enfrentar tudo isso? Nós estamos preparados ou não? Eu agradeço a atenção de vocês e abro aí a palavra para o nosso ilustre doutor Diogo e todos os outros que queiram fazer aí as suas colocações. Primeiramente, parabéns, doutora Natália, pela sua clareza e a maneira com que você expõe aí, né, trazendo para o nosso dia a dia a realidade que todos nós estamos vivendo na pandemia, né? Todos nós, de alguma forma, temos o contato com um parente ou na nossa família, né, um paciente de Covid que teve um caso mais foi acometido pela uma necessidade de ser internado, de ser até levado para uma unidade de terapia intensiva, né? Ou na nossa família, ou alguém próximo a nós, né? Eu queria, a primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui é sobre essa questão do direito ao acompanhante, que foi relativizado, né? Que agora, durante a pandemia, a maioria dos hospitais, né? E com razão, proibiram a presença de um acompanhante para tentar se preservar a questão do contágio, né? Só que, em contrapartida, também houve, até pelo acréscimo do trabalho, do volume de serviço que os funcionários dessas unidades hospitalares passaram a ter, ficou deficitária a questão da informação do quadro clínico do paciente para os familiares. E isso gera uma angústia muito grande na família. A família, muitas vezes, é uma família grande, numerosa, descentralizada, aonde vários membros da família entram em contato com o hospital, buscando a informação, e isso acaba virando uma cadeia que acaba, né, por muitas vezes, até atrapalhando o bom andamento do hospital, do serviço, né? E, em contrapartida, se nós temos ali aquela questão da garantia da saúde do idoso e que nós devemos considerar aí, né, que nesse momento a família angustiada também deve ser tratada, porque estão todos doentes em função daquela aflição que estão acometidos aí em função de ter um familiar internado, né? Eu queria que você contasse para a gente aí as suas experiências aí que você tem tido, né, de casos que você tenha tido a oportunidade de experimentar aí dentro dos seus clientes, dentro do seu dia a dia. Bom, doutor Diogo, como eu disse aqui, de certa forma, né, eu não fiz uma conta exata de quantas pessoas me procuraram exatamente com essa questão. E aí você chega a algumas conclusões, né, assim. Não é uma questão, um problema pontual de uma região X ou Y, sabe? Eu recebi contatos de pessoas das mais variadas regiões do Brasil, aflitas, angustiadas, porque não conseguiam notícia dos seus familiares, não conseguiam ficar nos hospitais com essas pessoas também. Então, meio que a gente observa que a família toda fica doente nessa história, né? Porque tem o paciente que está lá hospitalizado, que está com Covid, e tem ali um sofrimento, uma dor psicológica muito grande
nesses familiares, é desesperador de ouvir os pedidos de ajuda, assim, são situações que eu realmente me sinto muito impotente, porque não dá para fazer absolutamente nada, né? A não ser tentar dar um mínimo conforto para essas pessoas, dizendo, olha, tenta conversar lá na ouvidoria do hospital, olha, você não é o único caso, sabe? O senhor não é a única pessoa que está passando por isso. Muitas pessoas aí no Brasil inteiro estão me procurando para dizer exatamente a mesma coisa. Então, é muito mais uma questão de tentar confortar, né? Porque é uma situação, pessoas desesperadas querendo judicializar, e não tem como judicializar, né? Assim, primeiro que eu acho essa questão, eu acho não, eu tenho certeza, colocar pessoas em aventuras jurídicas está totalmente fora de cogitação. Num momento como esse, mais ainda, né? Porque é totalmente inviável, assim. E o que eu acho, o que eu tento fazer, o máximo, né? Porque a gente fala muito aqui, como a gente é da área da saúde, a gente fala muito da importância da humanização da medicina, mas e humanização do direito? Será que tem também? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Porque não é simplesmente um papel, não é simplesmente um relatório, uma descrição de um médico dizendo que aquela pessoa precisa ir para uma UTI, né? Se você tem um conhecimento maior, se você tem uma conduta mais empática, mais humanitária, seja num contexto como esse ou em qualquer outro, né? Quando a gente milita na área da saúde, a gente está falando de vida. Eu busco ter esse tipo de pensamento em todas as áreas em que eu me proponho a atuar aí dentro da esfera, todas as esferas jurídicas que eu não faço, assim, faço trabalhista, tal, mas criminal, faço pouca coisa, mas acho que falta muitas vezes essa humanização da atividade jurídica, sabe? De será que vai adiantar judicializar algumas questões? A perspectiva de direito que aquela pessoa tem, ela é maior do que a frustração que ela vai sofrer se ela perder, entende? Então, isso é praticar advocacia e atuar juridicamente com mais humanização. Porque a gente fala o tempo todo de, tem que humanizar a medicina, tem que humanizar a odontologia, tem que humanizar as áreas da saúde. Tudo bem, mas a gente também tem que humanizar as ciências sociais. Os juízes, por exemplo, no meu entendimento, com todo o respeito do mundo, que deram esse tipo de decisão que eu comentei agora há pouco aqui, negando a vaga em UTI, não pela justificativa de que todas as alternativas foram tentadas, mas colocando, inclusive, Deus no meio de uma delas, sabe? Isso, para mim, está longe de ser uma atividade jurisdicional humanizada. Eu tenho esse tipo de pensamento. Pode ser que outras pessoas pensem de outra forma. E a gente vive uma democracia, graças a Deus, né? Mas, sabe, falta, eu acho que um pouco disso, porque é bastante complicado você se deparar com famílias tão fragilizadas, com pessoas que amam tanto, hospitalizadas, numa situação que a gente sabe que não vai dar em nada, que não adianta judicializar, e chegar para ele e falar, não, tudo bem, vamos tentar, vamos impetrar um mandado de segurança, vamos fazer. É inexequível, né? É humanamente inviável uma situação como essa. Mas aí é o entendimento de cada um, né? Natália, entrando um pouquinho nisso daí, eu recebi mais no começo, mais até o meio do ano passado, depois eu acho que o pessoal começou a entender a dificuldade de pedidos de judicializar, inclusive, não acesso a meios, né, como a UTI, por exemplo, mas acesso à informação para familiares, né? Muitas vezes o idoso estava lá internado e só um dos familiares tinha o acesso à informação, e aí tinha algum problema familiar ali que não se conversavam e tinha. Então eu tive bastante essa situação, assim,
pediram judicialização. Eu falei assim, gente, eu acho que está na hora aqui, ao invés de você judicializar coisas, de você conversar com a pessoa que você tem algum problema, né? Excelente. Aí vem essa questão que você estava falando da humanização da advocacia. Eu não estou aqui falando de virtude nenhuma, eu acho que a gente precisa pensar um pouco diferente, Claro. principalmente nessa área que a gente está lidando com vida toda hora, né? E é uma coisa bastante triste que a gente vê, a constatação da realidade, né? Mas eu queria falar um pouquinho com você justamente sobre o final da sua palestra, sobre diretivas, porque a gente tem um meio, né, de se resolver diversos problemas que são as diretivas antecipadas de vontade, que já, assim, é pouco sabida pela população, pela sociedade, e também um pouco de tabu, né? Muitas pessoas não querem conversar sobre a morte, tem toda a questão do pensamento, talvez religioso, por trás disso tudo, né? Não, isso daí só Deus que sabe a minha hora e tudo mais. Mas a questão até pela questão do direito sucessório mesmo, né? São pouquíssimos os testamentos, né, de bens, né, feitos nos cartórios, né? A maioria deles são feitos no particular mesmo, mas nos cartórios são poucos, né? Dada ao tamanho da sociedade. Como que a gente pode conversar um pouco mais sobre o assunto diretivas, que poderia estar resolvendo os problemas de informação, né, das condições do paciente aos familiares, e a questão também do acompanhamento em videochamadas, que você falou aí no finalzinho da sua palestra? Olha, doutor Hidalgo, eu penso que tudo numa sociedade é uma construção, né? Os valores, tudo, é tudo muito construído. O Brasil tem uma cultura, um cristianismo muito forte, presente, que justifica, sim, em muitos aspectos aí. Até no inconsciente coletivo, quando a gente fala de Brasil, muitas pessoas têm uma imagem do Cristo Redentor lá de cima, com os braços abertos, julgando, olhando de cima, como quem está julgando. E quando você fala de Estados Unidos, vem aquela coisa no inconsciente coletivo da Estátua da Liberdade, ou seja, um lugar onde tudo é permitido, né? Ninguém vai me julgar. Então, daí também lá ser aí um grande referencial para decisões de fim de vida, né? Estados Unidos e não Brasil. Primeiro que, né, falar de diretivas, falar de essas questões atreladas a ela, como eutanásia, suicídio assistido, quem é que vai decidir por mim e tal, existem questões que vêm antes disso, no meu entendimento. Isso que eu acho que é uma construção, né? A gente primeiro precisa entender um pouco mais, por exemplo, sobre cuidado paliativo, que a gente não tem. Por quê? Porque se eu não faço isso, a impressão que dá é que eu estou oficializando o homicídio. Eu não estou atendendo, né, uma situação para a qual já tem lei, que é a questão dos cuidados paliativos, uma lei em vigor desde 2018. Porque hoje, quando você fala para algumas pessoas sobre cuidado paliativo, eu já vivi essa experiência de pessoas bastante abastadas, assim, com conhecimento cultural também bastante expressivo, que quando eu cheguei e conversei e propus, olha, mas sabe que não era o caso, né, da sua mãe para os cuidados paliativos, uma senhora já de mais de 80 anos, diagnosticada com Alzheimer. A resposta da filha para mim foi, e eu não vou deixar minha mãe no corredor de hospital tomando soro até ela morrer. Então, se não houver, né, porque é uma construção, no meu entendimento. Primeiro eu tenho que entender, trabalhar, ofertar cuidados paliativos dignos para toda uma sociedade via Sistema Único de Saúde, que nesse momento, mais do que nunca, está um caos.
por um problema muito simples, no meu entendimento, que é gestão apartidária, diga-se de passagem, né? Mas, feito isso, né, quando eu começo a entender, passar por um caminho, construir este caminho, eu vou construindo valores sociais que são relacionados a ele. Então, eu vou ofertar cuidado paliativo, vou explicar para essa sociedade o que é isso. Essa sociedade vai, então, ter, então, a possibilidade de entender o que é uma ortotanásia, o que é uma distanásia, o que é uma mistanásia, né? Porque nem esses conhecimentos ainda se têm, as pessoas não sabem o que é isso, né? A gente viveu uma situação em Manaus, quando faltou oxigênio lá, médicos dando entrevista, porque eu estou dizendo de comunicação em TV, que é a comunicação em massa mais difundida desde que o mundo é mundo, né? A gente tem que lembrar que não é todo mundo que acessa a internet ainda que pareça ser. Mas veja, a gente viu médicos ali dizendo assim, quando faltou oxigênio, olha, eu dei morfina para ele, a gente praticou cuidado paliativo aqui, porque não tinha o que fazer. Como é que isso chega para uma sociedade que é leiga, né? Como é que isso bate numa sociedade dessa que não entende muitas das coisas? Porque tem muita terminologia técnica. Desculpa, aquilo ali foi qualquer coisa, menos cuidado paliativo. Aquilo ali foi um ato humanitário de deixar alguém morrer sem dor. Digno e louvável, ok. Precisava se fazer alguma coisa assim. Mas isso não é cuidado paliativo. Então, se você não tem esses entendimentos básicos, né? Se você menciona aí sobre os reflexos disso na questão sucessória, por exemplo. Os custos envolvidos numa regularização documental são altíssimos, né? Então, hoje, o Estado de São Paulo, por exemplo, para você realizar oficialmente um processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, a alíquota de ITCMD é 4%, fora os outros custos envolvidos, né? Existe um projeto de lei que, nesse contexto de pandemia, considerando 500 mil mortos ou mais, bem provavelmente isso vai ser um start para o Estado aprovar isso rapidinho, vai subir para 8%. Como é que você viabiliza tudo isso numa sociedade que é economicamente, intelectualmente deficitária? Porque as pessoas não têm acesso ao básico. E não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem. Né? Não é uma questão de querer, é questão de conseguir. Somada a uma realidade muito triste, que é o reflexo do descrédito em toda e qualquer ciência, numa sociedade que se gaba por ler rótulos. Então, a coisa é complexa, entende? Hoje a gente tem muita informação e pouca formação, que são coisas completamente diferentes. E isso, como eu penso, né, faz parte de uma construção social, onde eu tenho que partir do mínimo e ir construindo isso gradualmente, fazendo, paralelamente a tudo isso, com que essas questões relacionadas à terminalidade de vida e disposições de última vontade, inclusive pós-morte, sejam judicializadas. O Poder Judiciário precisa ser provocado para a gente conseguir causar um abalinho aí em algumas coisas. A maior parte das demandas ainda no país estão anos-luz de ser isso. Tudo bem, né, que quando a Constituição de 88, ela foi lá, ela entrou em vigor lá atrás, né, muitas coisas eram ficção jurídica, como, por exemplo, olha, se um dia eu morrer, eu quero doar o meu corpo para ele ficar no laboratório X lá congelado. Se um dia descobrirem a cura para a doença para a qual eu morri, pode ser que me ressuscitem. Eu tenho essa vontade. Isso em 88 era ficção científica. Em 2021 isso é possível.
Eu posso deixar isso escrito se eu quiser. Se vai, se não vai, aí é uma questão de judicializar para decidir, né? Mas o judiciário precisa ser provocado. Se ele não for provocado, como é que vai resolver essa questão? Então, infelizmente ou felizmente, é todo um contexto social, jurídico, legislativo, que faz com que as coisas se atravanquem e se compliquem um pouco para que elas sejam viabilizadas, né? Na questão da morte, do envelhecimento e tal, muitas questões podem ser pensadas, né? Quando a gente pensa assim, hoje você não pode falar de morte perto de criança porque traumatiza. Não pode falar de morte perto de gente mais velha porque dá azar, atrai. Como que resolve isso? Claro que você não vai chegar no almoço lá de domingo com a sua família e dizer, olha, gente, sabe, eu estou pensando aqui, se eu ficar doente, se eu não conseguir me expressar mais, vou mandar te internar. Vou falar, esse cara tá maluco. Então, é uma construção. Você fala com o teu filho pequeno, né, que você traz ele para essa realidade, porque morte não é contrário de vida, a morte faz parte da vida. E essa é uma... Entender a dimensão disso é o mais complicado, porque quando eu entendo a dimensão disso, eu paro de olhar para os cuidados paliativos com desdém, porque ali é aquela situação de, não tem o que fazer, vai morrer mesmo. Mas, de qualquer forma, me parece que a solução dada a essa questão, e que é justamente a gente deixar as coisas conversadas, estabelecidas e tudo mais, talvez seja parte do problema aqui no Brasil. Né? Você fez a brincadeira da conversa do almoço aí sobre terminalidade, é que, lógico, eu estou num contexto onde a família da minha esposa são médicas, né? Nós tivemos uma conversa dessa brincando. No almoço de domingo. E foi muito bacana, porque dentro desse contexto, lógico, a gente está tratando disso com conhecimento, com empatia e tudo mais. Mas talvez a solução, né, seja o problema, ou seja, como que eu vou falar com a grande maioria dos brasileiros sobre a necessidade de deixar para um familiar ou para uma pessoa próxima de confiança os seus cuidados de saúde no momento desse, né? É uma provocação onde nós, profissionais do direito, que militamos nessa área aqui, poderíamos estar levando aí para os nossos colegas. Mas fala aí, Júlio, ou Diogo. Isso, olha, aproveitando, né, a fala aqui da Natália, em vista da provocação do Hidalgo quanto a essa questão dos cuidados do testamento vital, né, dos cuidados de saúde, a pergunta é: até que ponto você realmente conhece o seu parente, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, para saber como que ele gostaria de ser tratado naquele momento que ele não consegue mais responder por si? Como que ele gostaria de receber os cuidados em saúde? Até que ponto você realmente tem uma empatia para com ele, de você respeitar, enquanto familiar, respeitar a vontade dele naquele momento, quando nós estamos angustiados e queremos fazer tudo que está ao nosso alcance para salvar ou para dar o melhor para aquela pessoa, para aquele parente que está ali muitas vezes, né, em seus últimos momentos de vida. E o que eu costumo dizer, nós falamos aqui hoje de humanização da saúde, humanização da medicina, nós falamos aqui de uma advocacia mais humana, mas nós também temos que falar da humanização da morte. Hoje, a morte ela se tornou uma questão tão distante, nós não falamos mais de morte. Né? Antigamente, era comum
as crianças frequentaram os velórios, né? As crianças vivenciavam a rotina da morte de entes familiares, e isso fazia parte do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento. Hoje, por uma questão de talvez uma necessidade que a nossa sociedade foi criando de não frustrar as crianças, nós passamos para deixá-las, com a desculpa de deixá-las mais confortável, nós passamos a omitir situações de angústia, situações de doença, situações de morte na nossa família. Hoje em dia, quando a criança tem um cachorro, tem um peixinho, um pet, esse cachorro morre, nós falamos para os nossos filhos, ele foi passear, nós mandamos ele para a fazenda, né? Mas nós omitimos a realidade dessa criança, quando ali era uma oportunidade dela experimentar e vivenciar o luto, entender sobre finitude, e que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, quando nós temos que naturalizar essa questão da morte e realmente, né, nos aproximar e conhecer o que o nosso parente, o nosso ente querido gostaria de ser tratado. Assim como nós mesmos temos que chegar para os nossos, partir da gente, e explicar, olha, numa situação que eu não puder mais falar por mim, eu gostaria que você instruísse os médicos dessa forma, né? Mas isso é um tema que nós precisamos falar e debater cada vez mais para que isso se torne lugar de fala, um lugar comum. Pois é, eu acho que isso é um problema estrutural na nossa sociedade. A gente trata como tabu a morte, mas e deixa um monte de coisa para trás, né? Principalmente essas questões pós-morte que, pelo que eu entendo, a resolução do Conselho Federal de Medicina não fala, né? Então, assim, fica um negócio meio sem legislação. Nebuloso. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer com o meu corpo, o que eu quero, sabe? São questões ali mais complexas para mim também. Mas, voltando a essa questão do direito do idoso, né? Será que a gente tem uma solução para que a gente tenha uma conciliação entre a questão do acompanhante, né, que a gente sabe que não é possível numa situação dessa. Com a videochamada, sem ter uma burocratização tão grande assim também, muitas pessoas criticaram bastante a resolução do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, né? Não sei se vocês têm alguma visão diferente da minha ou algum comentário a fazer sobre esse assunto, sobre a resolução. Olha, Dalvo, não exatamente sobre a resolução, mas acho que sobre a questão em si, né? É muito mais uma questão de bom senso e humanidade do que de lei. Né? Concordo. Penso eu, né? Mas também a gente tem que se colocar no lugar dos profissionais que estão lá atendendo, que recebem uma infinidade de pedidos todos os dias. E aí tem aquela coisa, né? Como é que vai fazer para dar conta da demanda? Como é que vai conseguir falar com todas as famílias? Vai ter uma pessoa que vai poder passar com a câmera ali de celular enquanto num leito de UTI, enquanto um outro paciente no leito do lado pode estar no momento de estar se engasgando, ali se sufocando, correndo o risco de morrer, né? Então,
muitas questões realmente, de um modo geral, assim, você brincou com isso em algum momento aqui, é muito mais questão de conversar, né? As pessoas não conversam, elas expõem verdades. E aí ninguém chega a lugar nenhum. A conciliação, a conduta mais empática, ela está ficando cada vez mais esquecida também. Porque para muitas questões a gente não precisava de lei, né? Para que tanta lei? A verdade é essa. Qual é o fundamento lógico de se ter tanta lei, uma conflitando com a outra, dispositivos aí que complementam uma lei, contradizem outra, enfim. Precisava de tudo isso? Não precisava. A sociedade, né, não tem conhecimento do básico, que é lidar com o público idoso. Isso a gente tem uma clareza muito grande sobre isso. Que as pessoas dizem assim, mas por que o fulano não vai atrás do direito dele? Porque ele não sabe nem que o direito dele existe. Entendeu? Então, é uma situação muito complexa. A gente vive numa sociedade ainda que ela é muito diversificada, tem que passar por um processo de reestruturação social aí, como eu coloquei no final, né? A gente está caminhando para essa população que vai ser considerada sexagenária, que é daqui a pouco. 20 anos passa muito rápido, 25 vai passar voando. Então, nesse caminho todo aí, será que precisa mais de lei, mais de conciliação, mais de empatia? O que está faltando, o que está sobrando nessa história? Né? Pode vir conselho, pode vir lei, mas se não tiver bom senso, meus amigos, não vai chegar a lugar nenhum. É uma questão de bom senso. Né? Tem coisa que realmente não precisa ter lei, não precisa ter... sabe aquelas brigas de vizinho que são judicializadas e tomam uma dimensão, uma proporção gigantesca do Poder Judiciário? Eu falo isso, às vezes as pessoas torcem o nariz comigo, porque eu falo, o Poder Judiciário está perdendo tempo, muitas vezes, com briga de vizinho, porque, gente, o juiz é um só, né? Promotor, muitas vezes, de cidadezinha pequena, é um só. As varas são únicas. E isso não é uma exceção no Brasil, isso é a regra. Porque você começa a ver a disseminação das cidadezinhas aí, isso não é exceção, isso é regra, né? E são essas pessoas que representam o Estado, que tem, por lei, a obrigação de proteger, que está ali, né, abarrotado de trabalho, porque pessoas judicializam no século XXI briga de galinha, com todo respeito, né? Mas essas questões existenciais, futuristas, utópicas, idealistas, chame como quiser, mas faz parte da existência humana e vai fazer para sempre, até que o mundo seja mundo, que não são levados ao judiciário, por quê? Porque não acontecem. Então, nossa, é uma cultura, é um trabalho sociocultural que tem que ser feito gradativamente, sendo construído, algumas questões têm que ser revistas, sim, né? A gente precisa olhar com mais clareza para elas, provocar o Poder Judiciário, se questionar se, olha, mas será que se tiver lei, é a mesma coisa das diretivas, será que se tiver lei, né, vai mudar em alguma coisa? O cara saber que ele pode fazer lá as disposições de última vontade dele, porque tem uma lei. E daí que tem uma lei? É o problema, o que vai mudar? É a minha vida, é a minha morte que eu estou decidindo ali. Precisa de lei? Sabe? Então, são questões muito mais existenciais e, de certa forma, muito óbvias, né? Quando você... não precisa realmente, né? Então, assim, envelhecer, todo mundo está envelhecendo. Você só não vai chegar nos 60 anos se você morrer antes. Desculpa, a notícia é essa, né? Mas, assim, o caminho que eu vou trilhar até chegar lá é que tem que ser repensado, né? Porque, pelo que a gente viu aqui, não tá bom, não, né? Não tá bacana, não tá bonito. A legislação ela é muito bonita na prática, na teoria, né? Muito bonitinha, redondinha. Tirando uns erros crassos de português ou outro ali, passa, mas é bonito, né? Tem toda uma filosofia protetiva ali, de uma sociedade, né? Aos olhos do Estado. Que bonito isso. Mas quando você esmiuça, você se debruça nisso, você trabalha com isso, você fala, peraí, né? Primeiro, o Estado nunca faz nada contra si. Isso é uma máxima muito antiga e verdadeira. Não tem lei boazinha. Nunca vai ter, né? Então, assim,
Gente, é bom senso, sabe? Falta muito isso no meu entendimento. Bom, já estamos alcançando aqui quase 2 horas de debates do nosso evento de hoje. Eu gostaria de agradecer a doutora Natália Carolina Verde pela sua disposição, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente o seu conhecimento e por nos provocar em tantas questões instigantes que eu acredito que quanto mais pessoas pensando e refletindo a respeito sobre essas questões, nós teremos oportunidade de desenvolvê-las e, assim, alcançar um melhor entendimento e compreensão, minimizando, assim, os conflitos que nós nos deparamos aí no dia a dia. Quanto mais pessoas refletindo e conversando a respeito, a possibilidade de atingirmos um bom entendimento aumenta. E gostaria também aqui de agradecer a equipe técnica da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Campinas, da terceira subseção de Campinas, e também da nossa seccional de São Paulo, que sem elas, sem esse apoio, nós não poderíamos realizar esse evento com tamanha desenvoltura. Eu agradeço também, mais uma vez, o nosso presidente da Comissão da Saúde de Campinas, doutor Hidalvo Matos, na pessoa de quem eu agradeço, né, o nosso presidente da seccional de Campinas, doutor Daniel, pela oportunidade que nos foi dada aqui de debater sobre esse tema, né, como eu disse, que é um tema que, para mim, é apaixonante e instigante, e eu sempre bebo da doutrina aqui da professora Natália para desenvolver as minhas ideias aqui. Muito obrigado. Passo a palavra ao Hidalgo para o encerramento da noite. Você já agradeceu a todo mundo, doutor Diogo. Não tenho muito... Deixa eu agradecer, então, antes do doutor Hidalgo terminar, que eu vou passar a palavra para o doutor fechar assim, com chave de ouro, né, o nosso evento. Quero agradecer a equipe técnica que salvou a nossa noite aqui. Foi muito importante, muito obrigado. Beijo para vocês. Gente, meu computador travou total. Eles me salvaram a vida. Hein? Tô dando um spoiler aqui de bastidores para vocês. A câmera sumiu. Se não fossem esses meninos, não teria rolado a palestra. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, doutor Diogo, por mais essa parceria. Doutor Hidalgo, muito obrigada. Agradeço aí a comissão. Estenda, por favor, o meu agradecimento a todos os demais colegas da comissão. É uma honra para mim, né, participar de eventos como esse, trazer reflexões que eu faço já há bastante tempo, que graças a Deus eu tenho muito mais perguntas do que respostas, e quando a gente divide isso com alguém, fica menos aflitivo, sabe? Dizer que eu estou super à disposição de todos os que assistiram, que vierem a assistir. Fico à disposição da subseção de Campinas, dos colegas das outras subseções também. É sempre uma honra poder participar, né? Acho que essa troca de ideias me agrega demais. Então, pessoal, até a próxima. Recebam aí o meu mais caloroso abraço de coração e muito, muito obrigada mesmo a todos os participantes. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Muito legal, quero agradecer, viu, Natália? Vou te chamar de professora e não de doutora. Como eu disse no privado, quero falar no público. Era realmente uma vontade minha de ter você aqui nos brindando aí com seus estudos sobre esse assunto do direito do idoso, a saúde. Quero agradecer o Diogo que intermediou esse encontro. Com certeza nós vamos nos ver novamente aqui em eventos da subseção, na nossa comissão.
E eu quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam e vão estar assistindo aí depois gravado esse evento que vai ficar à disposição no canal da OAB Campinas no YouTube. E eu quero dar uma boa noite a todos e até o nosso próximo evento. Até logo. Tchau, tchau.